Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. E a campanha de Bolsonaro cogita a carta à nação ou meia-culpa. Essa com certeza é a melhor do dia, da semana e talvez do ano. A campanha de Jair Bolsonaro começou a traçar um plano para melhorar a imagem bélica dele e com isso trabalhar por uma virada no segundo turno, se segundo turno houver. O objetivo é tentar mostrar que o governo não foi ruim, apesar do comportamento belicoso do presidente. Nos bastidores, trabalha-se com a tentativa de se construir uma carta à nação ou de convencer o presidente a fazer um meia-culpa, admitindo erros no governo. E aí é mais um delírio dos bolsonaristas, não é? Achar que bastando o Bolsonaro admitir no segundo turno que cometeu erros, que ele vai subir nas pesquisas. Isso só pode ser brincadeira e vem da mente delirante, não só de Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Numa reta final da eleição, a plataforma, o que resta a Bolsonaro é admitir que errou ao não comprar vacina, que errou ao não investir na educação, que errou ao não investir na saúde, que errou a deixar para gastar com programas sociais no último ano de governo. É isso que vai reeleger Bolsonaro? É bom que essa notícia venha a público para que a gente veja o que foi que este país fez consigo mesmo ao eleger essa figura nefasta. E as campanhas de Lula e Bolsonaro veem Ciro mirando 2026 e é óbvio, até as pedras do calçamento sabem o que está acontecendo. Para integrantes da campanha de Lula e Bolsonaro, a estratégia de Ciro de atacar os dois líderes das pesquisas mira as eleições de 2026. O que ocorre e que é incompreensível é que a estratégia de Ciro, se for essa, é uma estratégia inacreditavelmente burra. Coordenadores das campanhas de Lula e Bolsonaro avaliam que a estratégia eleitoral de Ciro Gomes de atacar os dois líderes das pesquisas mira as eleições de 2026. O que acontece primeiro é o seguinte, que ele não ataca os dois. Ele faz alguma crítica a Bolsonaro em 10% dos ataques e concentra 90% em Lula, que é da esquerda e que vem recebendo apoio de praticamente todo mundo que poderia votar em Ciro. Para os estrategistas, esses estrategistas, o Ciro tem consciência que não tem chance em 2022, mas ataca Lula e Bolsonaro numa tentativa de se firmar como um candidato de centro para daqui a 4 anos. A percepção é compartilhada até mesmo por integrantes do PDT. Mesmo não admitindo publicamente, ele vai querer ser candidato em 2026, disse um dirigente pedetista. Mesmo estagnado em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro tem investido alto na campanha, como noticiou esse site Metrópolis. O pedetista já gastou 13 milhões de reais com João Santana, ex-marqueteiro de Lula. E isso é inacreditável, porque o Ciro está ficando menor a cada dia. Ele hoje, atualmente, ele está com uma votação muito menor do que ele tinha nesta época, em 2018. Mas aí o problema é dele. E no Metrópolis, venceu quem faltou ao debate entre os candidatos a presidente. Para alguma coisa serviram as 5 eleições presidenciais disputadas por Lula desde 1989. Ao faltar ao debate no SBT, que reuniu 6 candidatos a presidente, ele mais ganhou do que perdeu, e talvez não tenha perdido foi nada. A audiência foi baixa e é um mantra que analistas de pesquisas gostam de recitar em ocasiões como essa.
há tão poucos dias das eleições, debate não dá nem tira voto dos candidatos, tanto mais quando 80% dos eleitores dizem já ter decidido em quem votar. E o Lula é um candidato experiente, já participou de todas as eleições do pós-redemocratização no país, e é óbvio, é mais do que óbvio, que ele sabe que estratégias adotar. E o TSE teme que tenha havido inscrição combinada de mesários bolsonaristas. É isso mesmo. Esse recorde de inscrições para mesários nas eleições deste ano pode ter uma parte de um movimento bolsonarista com vistas a sabotar as eleições, mais essa. Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral suspeitam de razão por trás do recorde de inscrições para trabalhar como mesário. Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral temem que tenha havido uma inscrição combinada de mesários bolsonaristas para trabalhar nas eleições do próximo domingo. A suspeita é que esta pode ser uma das razões porque houve recorde de inscrições. Por exemplo, eles poderiam permitir que o sujeito entrasse na cabine de votação com o celular, desrespeitando as regras impostas pelo TSE. Mais essa do bolsonarismo. E o Correio Brasiliense diz que a Justiça Eleitoral proíbe a realização de lives dentro do governo, ou seja, dentro do Palácio do Planalto. O ministro do TSE manda tirar do ar a transmissão em que Bolsonaro anuncia apoio a aliados e o impede de usar bens públicos para a campanha da reeleição. A questão é a seguinte: o Bolsonaro ele não pode fazer live dentro do Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto pertence a todos, pertence ao povo brasileiro, não a Bolsonaro. Ele não pode usar o Ministério, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, ele não pode usar nenhum local que ele só usa porque é presidente da República para fazer campanha, porque ali ele vai estar usando o dinheiro público e os bens públicos para fazer política sem que os adversários tenham a mesma condição. E no Correio Brasiliense, a câmera flagra Ciro Gomes e Bolsonaro cochichando e trocando sorrisos. A cena foi mostrada no momento de pergunta e resposta entre Soraya Tronic e Ciro Gomes. Durante o debate dos presidenciáveis no SBT, Ciro Gomes foi flagrado cochichando com Bolsonaro. O momento foi capturado durante uma das perguntas e respostas entre Ciro e a candidata pela União Brasil, Soraya Tronic. No debate, Ciro estava no lado direito de Jair Bolsonaro, o que é muito significativo. O candidato do PDT coloca a mão sobre a boca e fala algo enquanto a senadora se defendia de acusações que o presidente fez anteriormente. Os principais candidatos à presidência participaram do debate. E a campanha de Lula usa Weintraub para atacar Bolsonaro. A propaganda veiculada no sábado explora a fala em que o ex-ministro da Educação diz que o bolsonarismo se corrompeu. E o ex-secretário de Justiça de Mário Covas, do tucano Mário Covas, declara apoio a Lula. Belisário dos Santos Júnior afirma votar contra o retrocesso e as ameaças à democracia. E é grande a fila de tucanos que começa a fazer fila para apoiar o Lula contra Bolsonaro. E a convicção do eleitor enfraquece a tese de voto envergonhado na disputa presidencial. Número de eleitores que revelam preferências espontâneas nunca foi tão grande, mostram institutos. 8 de cada 10 eleitores disseram ao Datafolha que já decidiram como votarão para presidente quando estiverem diante da urna em 2 de outubro. Mas pesquisadores influentes desconfiam que o número significativo deles ainda esconde suas preferências. Na visão desses especialistas, é possível que alguns apoiadores dos 2 candidatos que há meses estão à frente na corrida, Lula e Bolsonaro, ainda se sintam desconfortáveis para declarar abertamente sua opção aos institutos de pesquisa. Mas esse fenômeno ele é muito atribuído ao eleitor de Lula porque os bolsonaristas eles estão
atacando e ameaçando e agredindo os lulistas. Então, além disso, há patrões demitindo funcionários que declaram voto em Lula. Por isso, é bem possível que haja muito mais eleitores de Lula do que captam as pesquisas. E por último, uma curiosidade: a campanha de Bolsonaro já recebeu 204 mil transferências por Pix. Só que praticamente 75% dessas doações não passam de R$ 1. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.